Ok, certo. Bom dia e feliz sábado. É uma bênção ver todos vocês aqui hoje. Já faz 3 anos. Misericórdia. De certa maneira, parece que já faz um tempão, não é mesmo? Deixa eu fazer uma pergunta. Você já teve que, algum dia, fazer uma coisa que você não queria fazer? Mesmo depois de grande? Sabe, às vezes na infância tinha algo que você não queria fazer. Eu me lembro que quando eu era pequeno eu dizia, eu prefiro levar uma surra do que fazer isso ou aquilo. Depois que eu pensava, não queria mais. Meu pai sabia a diferença, talvez alguns de vocês não saibam. Porque tem as palmadas e tem as cintadas. Meu pai dava cintada, isso é o tipo de coisa que ninguém quer, certo? Eu merecia, mas não queria levar as cintadas. E eu me lembro que eu vou pregar hoje sobre isso. Eu me sinto desconfortável, vou ser honesto com vocês. Já de cara eu estou falando que não é isso que eu quero fazer. Geralmente eu venho aqui e adoro contar todos os milagres que Deus fez, e depois de quase 38 anos eu nunca tive que me preocupar com o que eu ia falar, mas sim quando que eu ia parar de falar. Mas hoje é como se Deus estivesse me dando umas cintadas. Na verdade faz algumas semanas já. E a Ivone, a minha esposa, disse, cara, eu nunca vi você ler e estudar tanto para fazer um sermão. Bem, isso é bom e é ruim, não é? Eu disse, bem, eu sempre deixei isso pro Espírito Santo. Mas hoje eu tenho que falar de uma coisa que eu realmente não quero falar. Então hoje eu tô tipo, quase que eu preferia levar essa surra. Mas não, eu também não quero levar a surra. Eu lembro que eu e os meus irmãos Kenny e Ronnie, quando a gente era pequeno, a gente costumava fazer... Vocês aqui se lembram da recolta? Vocês se lembram quando vocês... Ok, quem que não sabe o que é recolta de fim de ano? Ok, nós precisamos sair por aí no Natal e mostrar pra vocês. Basicamente é cantar canções natalinas. A gente colocava um toca-fita dentro do carro e a gente ia por todas as ruas de West Frankfurt. E o Quarteto Arautos do Rei cantava canções de Natal. E eu gostava muito de fazer isso, eu tenho vários primos. Só do lado Shelton da família, eu acho que eu tinha uns 50 primos ou algo assim. O tio Lolan tinha 12 filhos. O tio Buddy tinha uns 8, a gente tinha 5. E meu pai veio de uma família com 13 irmãos e irmãs. Então a família era bem grande. Eu amava, nós como crianças víamos isso como uma competição. Quem conseguia arrecadar mais dinheiro para a igreja? A gente amava isso e quando terminávamos, a gente ia para mim ou para casa do meu tio. A gente bebia chocolate quente, contava o dinheiro. A gente mal podia esperar. Quem que arrecadou mais? Era uma competição, certo? Quem que juntou mais dinheiro? O Rony e o Kenny chegaram no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio e eles disseram, a gente não vai mais na recolta musical. Nós não queremos ir, não gostamos. O Kenny nunca gostou de falar em público. E ele e o meu irmão Rony, ambos acabaram virando pregadores. Mas eles não queriam ter nada que ver com essa recolta musical. Então eu lembro que um dia nós estávamos preparando para ir, era dezembro, depois do dia de ação de graças. E a minha família disse, ok, hoje à noite nós vamos sair para fazer a recolta musical. Então os meus irmãos, eu não sei o que deu neles, porque a gente nunca respondia não pro nosso pai, sobre nada. A gente acabava meio que não conhecendo muito os males do mundo ao nosso redor. Então eles disseram, a gente não quer ir. E meu pai disse, eu não tô pedindo, eu tô informando vocês. Vocês vão pra recolta musical. Era assim que era na época, a gente tinha disciplina. Alguém aqui já ouviu falar de disciplina? Alguns de vocês aqui provavelmente têm ela, eu não vou nem pedir que vocês levantem a mão. Então, eles disseram, a gente não quer ir. A gente não vai nessa recolta musical. Na verdade, eles disseram pra minha mãe, e ela que contou pro meu pai, e ele disse, garotos, o que tá acontecendo? Ah, a gente não quer ir pra recolta. E finalmente meu pai disse, ok, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar a vocês uma escolha, ou vocês vão pra recolta, ou vão levar cintadas. E ele trazia o cinto dele, meu pai usava um cinto. Ele sabia bater bem no lugar certo, bem no lugar que doía. Eles olharam pro meu pai e eu não acreditei no que eles disseram. Nós vamos preferir a surra. Ele disse ok. Então foi isso que eles fizeram, eles levaram a surra. Quando Deus me impressionou para pregar sobre o tema de hoje, eu quase que disse, Deus, eu prefiro levar a surra. Mas eu não quero levar uma surra de Deus, né? Porque se tem alguém de quem você não quer levar uma surra, é de Deus. Ou seja, castigo, e eu não tô pronto para isso. Então eu inventei todo tipo de desculpas. Então eu disse, bem, tem tanta informação sobre esse tema, eu tenho que tomar cuidado como que eu falo. Eu não quero defender ninguém, mas eu tenho que me posicionar e dizer a verdade. As pessoas hoje não contam mais a verdade. Para qualquer lugar que você olha, não importa o canal de notícias que você assista, não importa o seu partido, ninguém tá falando a verdade. Tá todo mundo querendo que você acredite naquilo que eles querem que você acredite. Eu não tô falando a verdade? Todo mundo tá fazendo isso, todo mundo tem uma agenda, tá todo mundo só querendo promover a agenda deles.
E eu pensei, bem, ok, eu não sei. Será que eu devo escrever tudo que eu vou falar e colocar para ler no teleprompter? Eu não sou bom em usar o teleprompter, como todos vocês provavelmente sabem. Daí eu disse, ok, então eu acho que eu vou digitar todo o texto. Mas eu também não sou bom em ler assim. Mas me ajudou, porque conforme eu escrevi, me ajudou a lembrar do que eu ia falar. Eu pensei, eu não posso simplesmente ir no palco e falar assim, alguns pastores conseguem. Daí eu disse, será que eu simplesmente vou na fé, como eu geralmente faço? Mas se eu fizer isso, não tem como prever para onde eu vou, posso ir para cá ou para lá. E não tem nem como saber quando que eu vou acabar de falar. Nem sempre eu consigo ir direto de A a Z, porque eu abro muitos parênteses quando eu falo, não é mesmo? Minha esposa disse que eu tenho o dom da tagarelice. A gente sempre se diverte muito quando ela fala sobre dar risadas. Nós rimos todos os dias, vocês riem? É bom se divertir. Mas às vezes a gente tem que falar sério, então hoje de manhã eu disse, Deus, tu sabes que eu estou me sentindo desconfortável. Eu nunca, em quase todos esses anos, eu nunca ficava nervoso. Eu já contei essa história antes, meu pai dizia, às vezes quando a gente levantava para fazer alguma coisa na igreja, ou na escola, o meu pai dizia, filho, você nunca se sente nervoso? E eu dizia, eu tinha uns 10 anos, eu dizia, não, por que eu deveria estar nervoso? Ele falava, eu acho que você não tem noção suficiente para ficar nervoso. Então eu sabia que se eu tivesse senso, eu deveria me sentir nervoso. Bem, meu pai já descansou em Cristo, senão eu diria para ele, pai, eu finalmente entendi o que significa me sentir nervoso, eu finalmente me senti nervoso. Alguém aí disse, sério mesmo? Sim, eu estou me sentindo um pouco nervoso. Eu não queria fazer isso, eu nem sei como começar, ou como fazer. Ou como que isso vai ser comunicado, e Deus fez uma coisa por mim. Ele disse, não esqueça. Não esqueça. Não tem que ver com o mensageiro, mas sim com a mensagem. Não tem que ver com o mensageiro, e sim com a mensagem. Então, Deus me deu a certeza de que se eu lesse, se eu simplesmente contasse a vocês, se eu tentar percorrer todas essas páginas aqui do meu tablet, se você hoje estiver procurando pela bênção ou pela verdade, o Espírito Santo vai te dar isso. Sabe, Deus nos usa apesar de nós mesmos. Então não depende de nós e como que eu transmito a mensagem que eu estou dando a vocês hoje. Então hoje, já que eu estou desconfortável, vocês podem dizer, ah, mas hoje o Danny está jogando mal, hein? Bem, então você deveria ouvir o Espírito Santo e não a mim, certo? O Danny tá jogando mal, hein? Às vezes eu vou para umas igrejas que o pessoal diz, nossa, você é mais baixo do que a gente achava. Outros dizem, você parece mais gordo do que aparece na televisão. Você andou ganhando uns quilos, hein? Eu falo, para de olhar para mim, eu tô tentando hoje ser só um instrumento do Espírito Santo. E vocês deveriam tentar ouvir o que Deus está dizendo, apesar de mim, certo? E uma vez eu fui para a Universidade da Andrews. Foi a primeira vez que eu estive lá para falar. Eu fui com a 3ABN faz mais de 20 anos atrás. E eu estava me preparando para falar na Universidade Andrews, certo? Então, pouco antes de eu me levantar, eu nunca me sentia nervoso, mas pouco antes de eu me levantar para falar, eu olhei para o público, tinha umas 2 ou 3 mil pessoas, e de repente me ocorreu. Eu me formei na escola, no ensino médio e só isso. Me ocorreu que todo mundo aqui, provavelmente 80% deles, são professores de inglês. Isso me deixou uma pilha de nervos. Agora, eu posso falar na frente de doutores, advogados, pessoas de negócios, nada me incomoda. Eu pensei, cada uma dessas pessoas provavelmente não tem só mestrado, mas tem PhD. Eu aposto que todo mundo é professor de inglês. Daí eu disse, Senhor, como que eu vou fazer isso? E ele disse a mesma coisa. E hoje ele trouxe de volta, não tem que ver com o mensageiro, mas sim com a mensagem. Então, depois quando acabou o programa, a gente estava cumprimentando centenas de pessoas, e veio um cara e disse, muito obrigado por você hoje dizer sobre distribuir livros. Eu tinha orado, Senhor, que as pessoas ouçam o que elas precisam ouvir, não o que eu tenho para falar. Então hoje eu fiz essa mesma oração por todos aqui. Que as pessoas ouçam o que elas precisam ouvir, não ouçam aquilo que eu tenho para dizer. Então eu quero que hoje você ore para o Espírito Santo, para que ele faça você ouvir o que você tem que ouvir. Então aquele cara veio até mim e disse, muito obrigado por dizer que a gente tem que distribuir os livros como as folhas de outono. Ele disse, eu costumava fazer isso. Eu envolvia o pessoal da faculdade, mas eu parei de fazer isso alguns anos atrás. E eu perdi a minha visão, mas hoje, com isso que você falou, eu vou voltar e vou trabalhar nisso de novo. E daí eu comentei com a Molly, que estava perto de mim.
Eu disse, Molly, eu falei alguma coisa sobre distribuir livros? Ela disse, não que eu tenha percebido. A gente tinha filmado. Então a gente trouxe a fita pra casa e eu disse pra elas. Eu falei, vocês podiam assistir o vídeo todo? Eu não havia dito uma palavra sobre distribuir livros. Mas aquele homem havia vindo ali buscando por uma bênção. Vocês entenderam? Eu simplesmente estou falando ou vocês entenderam? Então hoje eu falei isso tudo simplesmente como uma desculpa para o que eu vou apresentar agora, ok? Certo, aqui vamos nós. Eu vou ter que ficar paginando meu tablet aqui. Lá vamos nós. Certo? Eu vou contar a vocês uma pequena história. A gente falou do meu pai, então vou contar para vocês uma história que ele me contou já faz um tempo. E essa história, para mim, foi uma história legal. Ele disse que numa certa manhã, um menininho, era sábado de manhã, ele foi até o pai dele e disse para ele, pai, eu quero ir para a igreja com os meus vizinhos. Mas eles vão para a igreja no sábado e eu quero ir com eles. E o pai disse, mas filho, você não pode ir para a igreja com eles, hoje é dia de trabalho. Você tem que, sabe, a gente trabalha nos sábados. Mas pai, eu quero muito ir para a igreja com eles. Ah, você tá querendo só se safar do trabalho. Não, pai, eu não tô, sério. Até que o pai disse, ok, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar você ir na igreja com esses vizinhos, mas quando você voltar para casa, eu vou te testar. E eu vou descobrir se você realmente prestou atenção ou não. E se você não tiver prestado atenção, você vai ter que levar umas cintadas quando voltar para casa, certo? O menino disse, não, pai, eu prometo que eu vou para a igreja. O menino foi para a igreja, voltou, e o pai disse, filho, vem aqui. E o filho então veio e ele disse, então deixa eu te perguntar. Você foi para a igreja como você prometeu? Sim, eu fui. Você prestou atenção? Sim, prestei. Eu prometi que eu ia te interrogar, não é mesmo? Sim, você prometeu. Ok, então a minha pergunta é, sobre o que o pregador pregou hoje? O menino olhou para ele e disse, pecado. Ele respondeu com uma palavra só, pecado. E o pai disse, ok. O que ele disse sobre o pecado? O menino olhou e respondeu, ele falou contra isso. Então, hoje em dia, no geral, eu acho que nós cristãos somos contra pecados, mas nós nos dividimos muito sobre a definição de pecado. Pense nisso, porque pecado significa uma coisa diferente para cada um de nós. Dependendo de onde nós viemos, do nosso pano de fundo, da cultura na qual nós somos criados, do nosso status econômico, o pecado pode significar diferentes coisas. Então, o que nós fazemos se nós abrirmos 1 João? Abram comigo, espero que possam mostrar no telão. 1 João 3:4. Essa é a resposta bíblica para a definição de pecado. Essa é a única definição que importa, concordam comigo? A definição bíblica de pecado. Vamos ler. Ok, lá vamos nós. Todo aquele, e vocês podem ler comigo se quiserem, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, pecar significa transgredir os 10 mandamentos, a lei de Deus, certo? Transgredir significa quebrar. Agora, os 10 mandamentos, muitos cristãos argumentam que os 10 mandamentos foram pregados na cruz. Você já ouviu dizerem isso? Muitas pessoas dizem que ele foi pregado na cruz. Mas se foi pregado à cruz, se não tem lei, então não há... Me ajudem, podem falar comigo hoje. Se não há lei, então não há pecado. Ok, o sermão de hoje não é sobre os 10 mandamentos, mas eu tenho que preparar um pano de fundo aqui. Então vou ser aberto e direto com vocês, eu amo vocês. Mas lá no fundo, todo cristão sabe que os 10 mandamentos de Deus não foram pregados na cruz. Será que eu estou sendo direto demais? Estou falando direto demais? Honestamente, você pode falar o que quiser, mas você não realmente acredita que os 10 mandamentos foram pregados à cruz, certo? E por que não? Porque se eles tivessem sido pregados na cruz, você poderia fazer qualquer coisa que você quisesse fazer. Você poderia roubar, você poderia estuprar, não é mesmo? Você poderia fazer qualquer coisa que você quisesse fazer. Os 10 mandamentos de Deus não foram pregados na cruz. O que foi pregado na cruz? Continue. A lei mosaica, a lei de Moisés foi pregada na cruz. O senso comum nos diz isso. Ok, agora, como eu disse antes, as pessoas poderiam fazer qualquer coisa que quisessem. Se não há lei, então não há pecado. As pessoas poderiam fazer o que quisessem, estuprar quem quisesse, roubar, caluniar e etc., sem nenhuma consequência negativa pelas ações delas.
Mas a Bíblia diz que existem consequências para as nossas ações. Vamos olhar Romanos 6:23. Eu espero que eles coloquem no telão, mas se não colocarem, olhem as suas Bíblias. Romanos 6:23 diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, eu tenho que dizer que nós somos salvos pela graça. Eu não quero que as pessoas saiam daqui pensando, esses adventistas acham que a gente é salvo por guardar os 10 mandamentos. Nós não cremos nisso, certo? Você pode até se perder por não guardar eles, mas não tem como se salvar por guardar eles. Então vamos fazer o seguinte, o ser humano não tem como conseguir pelas forças próprias. Não dá para conseguir a salvação por nós mesmos. Então eu só estou mostrando alguns versos para começar, para montar o cenário para aquilo que eu realmente quero falar. Então eu queria pedir que vocês abrissem suas Bíblias em Efésios 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. E é? É o quê? É dom. A salvação é um dom de Deus. Não é assim que está escrito? Agora, se você ainda não acredita, eu vou mostrar a você um texto mais conhecido da Bíblia inteira. João 3,16, digam comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse verso é bonito, não é mesmo? Esse verso é incrível. O que nós vemos aqui é que Deus ama os pecadores o suficiente para morrer por eles, e Ele odeia o pecado. Existem algumas coisas que Deus odeia. Ele odeia o pecado. E por que Ele odeia o pecado? Porque Deus é vida e o salário do pecado é a morte. O pecado é o resultado da rebelião contra Deus. Tô certo ou não tô? O diabo se rebelou contra Deus no céu, e de novo, nós não temos como entrar no céu por conta própria. Jesus diz em João 14,15, quem sabe o que ele diz? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. De novo, se me amais, guardais os meus mandamentos. Eles não se chamam as 10 sugestões, certo? Eles são os 10 o quê? Ok. Então, como eu já disse, esse daqui não é um sermão sobre os 10 mandamentos. Eu só estou de novo estabelecendo o fato de que os 10 mandamentos ainda são válidos. Porque em breve a gente vai entrar fundo no assunto aqui, certo? No momento, existe um grande conflito acontecendo entre Jesus e Satanás pelas vidas dos seres humanos. Vocês podem ler sobre isso, João 10:10. Estão com a Bíblia pronta? Ok? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Então, isso daqui é bem simples. Isso aqui é realmente coisa de nível elementar. Deus quer te conceder a vida eterna e o diabo quer te matar. Isso aqui não é simples? Não é isso que o texto diz? Deus quer te dar a vida eterna. Mas o diabo quer fazer o quê? O diabo quer te matar. Agora, não me parece que seria muito difícil fazer uma escolha de quem você quer servir, certo? Então, de que lado nós estamos? Eu quero estar do lado de Deus, e vocês? Embora nós estejamos vivendo nos momentos finais dessa terra, Deus tem uma igreja verdadeira, sabiam disso? Deus tem uma verdadeira igreja. Você quer fazer parte dela? Eu quero. Ok, e como ele chama essa igreja? Alguém sabe o nome? Remanescente. E talvez alguns de vocês já estejam acostumados com isso, porque vocês foram criados nisso. Deus tem uma igreja remanescente, e o que é a igreja remanescente? Ela é uma imagem espelhada da igreja pura, original do cristianismo. Poderíamos dizer uma igreja que não abre compromissos. Na verdade, durante a Idade das Trevas, Deus sempre teve uma igreja remanescente. Ela era a minoria e hoje em dia continua sendo, mas Deus sempre teve uma igreja remanescente. Mas por que ela é a minoria? Bem, vamos voltar para a Bíblia. Hoje aqui, a Bíblia é a base para tudo. Pessoal, se vocês olharem para qualquer outra coisa, vocês vão cair da carroça. Sabe, o diabo não tá nem aí para qual lado do barco você cai, desde que você caia para fora. Não é verdade? Então, por que acontece que existem muitas pessoas? Tem muitas mais pessoas que não estão servindo a Deus do que as que servem a Deus. Vamos olhar para Mateus 7, verso 13 a 14. Nós vamos ler muito a Bíblia hoje, não é verdade? A gente gosta da Bíblia. Certo, aqui diz, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Se eu dissesse que entram nela, vocês diriam que eu estou falando errado. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida.
E são poucos os que acertam com ela. Então, basicamente, é muito mais fácil fazer o que você quer e se perder do que entregar a sua vida para Jesus. Não é isso que estamos dizendo? Então, eu só quero assegurar que nós estamos de acordo aqui. Certo? Então, o que compõe essa igreja remanescente? E como ela se relaciona com o pecado? Agora, assim como aquele pregador, naquela historinha que eu contei alguns minutos atrás, o menino disse que o pregador tinha dito o que sobre o pecado? Ele era contra. E você é contra o pecado? Todos nós deveríamos ser contra o pecado. Mas eu tenho que falar, e é aqui que a coisa fica séria. O diabo odeia a igreja remanescente de Deus. Eu falo olhando direto para você que está assistindo aí de casa. O diabo odeia a igreja remanescente de Deus. E como que eu sei disso? Vamos olhar em Apocalipse 12, verso 7. Nós vamos ler muito a Bíblia hoje. Irou-se o dragão. Quem é o dragão? O diabo. Irou-se o dragão contra a mulher, a igreja verdadeira, e foi pelejar com os restantes do quê? Da sua descendência. Os que fazem o quê? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, o diabo odeia qualquer pessoa que faça parte da igreja remanescente. E isso, é claro, inclui aqueles que dizem: Senhor, eu sujeito e entrego a minha vida a Ti. E eu vou Te servir, venha o que vier. A igreja remanescente são aqueles que estariam dispostos a dar as suas vidas, se necessário, pela causa de Deus, certo? Então, hoje, nós temos que pensar nisso. Quando você se diz ser parte da igreja remanescente, quando eu digo fazer parte da igreja remanescente, nós vamos ver se nós realmente fazemos parte. A igreja remanescente é o corpo de Cristo no fim dos tempos, formado por cristãos muito dedicados que amam tanto a Jesus que eles prefeririam morrer do que comprometer a verdade. Agora, a igreja remanescente guarda 8 dos 10 mandamentos de Deus? Ah, desculpe, eles vão guardar 9 dos mandamentos. Eita, vocês estão bem acordados hoje, hein? Eu tenho que tomar cuidado. A igreja remanescente guarda os 10 mandamentos. Certo? Então, de novo, eu estou falando isso por causa do meu sermão hoje, e é agora que nós vamos entrar na parte legal. Eu vou chamar desse jeito, certo? A igreja adventista, nós vamos fazer uma autoavaliação. A igreja adventista do sétimo dia alega guardar quantos mandamentos de Deus? Todos os mandamentos. E é claro que isso é uma marca importante de identificação da igreja remanescente, certo? Nós acabamos de ler sobre isso, mas a minha pergunta é: peraí, somos nós a igreja remanescente? Somos nós a igreja remanescente? Ou estamos nós nos tornando parte da igreja apostatada que foi cegada pelas armadilhas de Satanás? Eu quero que vocês pensem nisso, porque por anos nós temos dito: nós somos parte da igreja remanescente. Eu sou parte da igreja remanescente. Será mesmo? Temos nós olhado para nós mesmos ultimamente? O problema é o seguinte: hoje, ao invés de tentar destruir os cristãos fisicamente, como Satanás fez na Idade das Trevas, ele infiltra as igrejas com cristãos sem comprometimento, e ouçam com atenção, que diluem e comprometem os 10 mandamentos de Deus. Sabe, durante a Idade das Trevas, a Igreja Católica matou de 50 a 75 milhões de pessoas. Mas tudo que isso conseguiu foi atiçar mais ainda a chama do cristianismo. Por quê? Porque as pessoas fugiam da perseguição e levavam o cristianismo delas com elas. Então isso literalmente acabou espalhando o cristianismo. O diabo, e eu digo isso com pesar, está mais esperto hoje. Nos tempos de hoje, ele não está por aí tentando matar todo mundo fisicamente. Ele está tentando infiltrar a igreja e destruir a igreja a partir de dentro. O plano é esperto, mas nós temos que confiar em Deus. Então a igreja remanescente não mais será, ouçam o seguinte, nós não seremos mais a igreja remanescente de Deus se nós comprometemos qualquer um dos 10 mandamentos dele. Eu estou ouvindo muitos améns, mas eu acho que em alguns minutos não vou ouvir tanto assim. Eu vou ver se vocês vão ver continuando falando amém quando ouvirem algo que não gostam. Agora estamos falando dos outros, mas logo logo vamos falar de nós. Então eu acho que nós deveríamos colocar isso aí em teste. Alguém quer fazer isso, ver se nós somos remanescente ou não? Você aí que levantou as duas mãos, ótimo, bom mesmo, nós vamos testar. Alguns de vocês estão, sim. Vocês não querem se comprometer, né? Tudo bem, certo? Uma vez que nós vamos hoje falar do pecado na igreja, estaria tudo bem se eu decidisse fazer esse sermão sobre adultério e assassinato? Estaria tudo bem? Estaria tudo bem se eu decidisse falar sobre álcool e drogas e fofocas? Alguém já está se sentindo ofendido? Tipo, essas coisas são pecados, não é mesmo? E se o meu sermão de hoje expôsse os enganos do diabo
e as incursões que ele tem feito na igreja no tocante à homossexualidade e o aborto. Ok, alguns de vocês já parecem estar se sentindo desconfortáveis, certo? Por quê? Esses pecados têm feito incursões dentro da igreja. Porque olha só por quê. Nós deixamos a sociedade ao nosso redor ditar como nós reagimos à aceitação do pecado na igreja. Agora, pense só no seguinte. Todo mundo quer falar sobre o que for. Você pode ir nas redes sociais, você vê as pessoas postando por aí. Todo mundo tem o direito de dizer o que eles querem a respeito do estilo de vida homossexual e aborto. Mas nós, os cristãos, somos os que ficamos quietos. Nós não queremos dizer nada, porque ninguém quer que as pessoas fiquem chateadas com a gente, não é mesmo? Ninguém quer que as pessoas fiquem bravas com ele. Então nós permitimos que o vocabulário, e eu vou dizer como isso aconteceu, palavras como inclusão, igualdade, equidade, politicamente correto e seja o que for que interfira com a nossa visão espiritual. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês têm notado que a igreja tem seguido os passos do mundo em direção a normalizar os pecados da homossexualidade e do aborto? Ok, então alguns de vocês ainda estão me entendendo. Eu trouxe isso aqui para caso vocês comecem a jogar coisas em mim, né? Todos esses papéis aqui talvez me sirvam de alguma proteção caso vocês queiram jogar coisas em mim. Mas eu tenho que dizer que a igreja remanescente de Deus nunca vai comprometer nenhuma das leis de Deus para poder andar no mesmo ritmo do mundo. Nós não vamos fazer isso. E eu quero deixar claro que o pecado da homossexualidade, ouçam com atenção, os pecados, parece que nós estamos fora do equilíbrio. Tem gente de um lado que diz, aborto é um pecado, outros dizem, não, tá tudo bem. Mas tem que existir um ponto de equilíbrio, Deus é equilibrado. Então eu quero me certificar de deixar isso bem claro. O pecado da homossexualidade e o aborto, ouçam com atenção, não são piores do que adultério ou assassinato. Certo? Eles não são piores. Mas muitas vezes nós queremos apontar o dedo para pessoas que não são como nós somos. Então, pecado é pecado, é pecado. Digam comigo. Vocês conseguem decorar isso? Pecado é pecado, é pecado. E se estiver quebrando os 10 mandamentos, se estiver transgredindo a lei de Deus, não faz diferença qual deles é. Nós adventistas somos ótimos de pregar sobre o sábado, mas nós não queremos pregar sobre alguns outros, por que não? Porque é perto demais de casa, certo? É muito mais simples falar sobre os pecados de outras pessoas do que sobre os nossos. É muito mais fácil falar da apostasia de outras igrejas do que da nossa igreja. Talvez seria melhor que eu fechasse a boca e sentasse, não é? Eu posso continuar? Posso continuar por mais um pouquinho? Ok, eu tenho certeza que muitos cristãos, incluindo pastores e líderes, caíram vítima dos enganos de Satanás. Pastores cristãos. E eu não gosto de dizer isso, mas alguns da nossa igreja também. Eles tiram o casamento homossexual e o aborto da categoria de pecados e colocam eles na categoria da zona cinzenta. Certo? Nós não fazemos isso com outros pecados. E por quê? Nós vamos saber o porquê. Eu estou pronto para falar para vocês. E na sociedade atual tem que tomar muito cuidado como que eu vou falar isso. Sabe quando eu falava de uma bomba, uma coisa bombástica? Então, hoje eu vou jogar em vocês umas bombas espirituais, certo? Significa que não vai ter nenhum dano, só espiritualmente que vocês vão sentir umas ondas de choque. Agora, nós temos pastores e líderes das áreas educacionais e de saúde que estão de acordo com muito do mundo secular. Eu não estou só falando de outras igrejas cristãs, nós somos parte disso também. Alguns estão até se juntando com as igrejas apostatadas em rebelião aos 10 mandamentos de Deus. O que eles fazem? Eles tentam anular a lei de Deus em nome de... Eu vou provar para vocês em alguns minutos. Em nome de coisas como inclusão, equidade, justiça social, politicamente correto. Todas essas coisas. Agora, não se choque. A Bíblia já predisse isso há muito tempo atrás. Então eu quero que você veja, nós temos que ficar bem perto da Bíblia hoje, certo? Vamos para Apocalipse 2, verso 4 e 5. Estão prontos? Tenho, porém, contra ti, vocês podem ler comigo, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. E, se não, venho a ti
e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Agora, essas palavras são bem sérias, vindas do próprio Deus, não é mesmo? Muitos dos cristãos abandonaram o primeiro amor. Então eu quero que você hoje pense sobre a sua vida. Você se lembra a primeira vez que você veio para Jesus? Lembra quão empolgado você estava? Ninguém podia te impedir de compartilhar sua fé com o mundo, não é mesmo? Ninguém podia te impedir. Mas hoje, depois de anos que se passaram, nós somos os que ficamos quietos. Na verdade, eu até conheço pessoas que se sentem perturbadas quando chega alguém novo e diz: a gente precisa fazer uma série de evangelismo, a gente precisa fazer isso, aquilo. E eles dizem: calma, calma, tá tudo bem, tá dando tudo certo. E aí que você nota que perdeu o primeiro amor. Hoje, se vocês não aprenderem mais nada, eu oro para que Deus impressione cada um de nós para que voltemos a Jesus, nos ajoelhemos e digamos: Deus, me dê aquele primeiro amor que eu tive quando eu aceitei você pela primeira vez, como Senhor e Salvador da minha vida. Me dê o que me falta para eu ser uma testemunha por ti. Me encha com o teu Espírito Santo para que eu possa ir por aí e fazer a diferença nesse mundo hoje. Cada um de nós, pessoal, nós deveríamos estar orando por isso todos os dias. Todo dia. Agora, eu não estou aqui pregando hoje porque eu acho que de alguma forma eu sou digno ou sou perfeito. O que a Ivone disse alguns minutos atrás soava como se eu fosse perfeito. Obrigado, querida. Você foi um docinho me fazendo todos esses elogios. Que mulher incrível. Muito obrigado. Eu estou aqui porque Deus está disposto a usar qualquer um que esteja disposto a levar a mensagem do Evangelho pelo mundo. E incluído nisso está você, certo? Todo mundo. E como eu já disse antes, eu não sou nenhum teólogo, mas eu posso te falar das profecias, e através das profecias, eu posso ler e entender o final do livro. É muito importante, Daniel e Apocalipse, é muito importante saber o final do livro. Eu sempre digo, sabe, você não tem que se preocupar, porque eu já li o fim do livro. E o fim do livro diz que nós, os cristãos, vencemos Satanás, certo? E no final, duas palavras, nós vencemos. É muito simples. Então é por isso que a maioria das igrejas não ensina sobre Apocalipse e Daniel. O diabo não quer que eles façam isso. Porque as profecias de Daniel e Apocalipse nos contam que vai haver a vitória e que Jesus está voltando em breve. E vai nos levar embora desse mundo problemático, que no momento está tão confuso. Jesus tem que voltar muito logo, porque senão, como um pregador disse uma vez, se ele não voltar logo, vai ter que acabar pedindo desculpas para Sodoma e Gomorra, certo? Ok? Apocalipse nos diz que nós cristãos que somos fiéis a Deus, nós venceremos o diabo e nós vamos ganhar a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu quero que vocês pensem sobre isso. Ouçam com atenção. Nós não podemos confiar, nossa salvação é individual. Não podemos confiar nos nossos pastores para nos levar para o céu. Nem nos nossos amigos, nem na nossa família, nem na nossa cultura, nem na nossa raça. Em quem nós podemos confiar? Somente em Jesus. Certo, vamos para Apocalipse. Vocês são uma ótima plateia. Você deveria ir comigo em todas as apresentações que eu fizer. Você, vem aqui, deixa eu apertar a sua mão. Obrigado. Eu vou levar ela para todo lugar que eu for, ela vai estar comigo. O resto de vocês não entendeu, mas ela entendeu. Ela entendeu, ela está entendendo. Certo? Apocalipse 12:11 agora? Certo? Então leiam comigo. Eles, pois, o venceram, Satanás, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Esse verso é poderoso, não é mesmo? É essa que vai ser a igreja remanescente. Essa é a igreja remanescente. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Pessoal, será que nós já estamos nesse ponto? Eu não sei se eu estou. Mas eu peço a Deus, Senhor, eu quero ser assim. Eu quero ser desse jeito. E eu só posso ser assim se eu fixar meus olhos no Mestre. Certo? Confiando no bom Salvador, fruirás na luta terrestre maravilhas do seu doce amor. Sabe, Deus procura pessoas que estarão lá quando forem chamadas. Eu tenho que lembrar das pessoas que estão assistindo à distância. Eu estou focando em vocês aqui, mas eu ainda estou olhando para vocês em casa, pessoal. Tudo bem. Eu vou concentrar em vocês aqui, vou olhar para as câmeras. Mas Deus procura pessoas que estejam lá quando foram chamadas. Nós estamos enfrentando uma crise na igreja e muitos de nós nem perceberam. Ou pior ainda, perceberam e escolheram ficar em silêncio. O clima político dentro da igreja está muito parecido com o do mundo. Ah, viu só? Lá vai.
Eu disse que vocês iam ficar quietos. Eu sabia disso. Se eu tivesse dito alguma coisa sobre outra igreja, todo mundo diria, louvado seja Deus. Mas quando eu disse que o clima político da igreja está muito parecido com o do mundo, 2 pessoas disseram. Só eu e ela dissemos amém, certo? A gente entendeu, certo? Então logo quando alguém traz o assunto da homossexualidade e do aborto, que a propósito são o 6º e o 7º mandamento, nós cristãos traçamos uma linha na areia. Agora, por que disso? Nós não fazemos isso em outros assuntos? Eu vou dizer. Nós estamos sendo motivados pelo politicamente correto ao invés da Bíblia. Então hoje, para vocês que acham que eu estou ficando paranoico, a gente vai entrar nos assuntos bem pesados. Para aqueles de vocês que acham que eu estou ficando paranoico ou apenas homofóbico, deixa eu primeiro dar alguns exemplos da vida real que afetam a liderança até mesmo dessa igreja. Eu amo essa igreja. E eu nunca quero sair dessa igreja. Certo? Eu não tenho essa intenção. Mas se eles começarem a ensinar coisas como uma igreja, se o corpo da igreja começar a ensinar coisas que não são bíblicas, então eu vou embora. Porque minha lealdade é para com Deus. Onde que está a sua lealdade? Certo? E no momento, o que eu conheço o mais perto possível de ensinar toda a verdade é a Igreja Adventista do 7º dia. E eu sou muito grato por ter a oportunidade de fazer parte dessa igreja maravilhosa, que tem o objetivo de levar o Evangelho ao mundo inteiro. Mas hoje eu vou falar sobre a aceitação da quebra do 7º mandamento, não adulterarás. Agora, incluindo o estilo de vida homossexual. Então, adultério é errado, não é verdade? Certo? Estilo de vida homossexual. Isso está errado? Eu não sei como eu consigo que mais pessoas digam, e eu já tentei isso antes, eu consigo que mais pessoas digam, se eu digo para um grupo de pessoas, adultério é errado. Eles dizem, sim, é mesmo. Daí eu digo, a prática do estilo de vida homossexual é errada. As pessoas estão com medo de abrirem a boca, porque alguém pode pular na sua garganta e dizer, peraí, você não devia falar assim. Ok, eu vou ler para vocês uma citação, e na verdade ela me deixa triste. Mas eu vou ler essa declaração do Dr. Richard Hart, presidente da Universidade de Loma Linda. Agora, eu quero dizer que eu não estou implicando com o Dr. Hart, mas é que o que ele escreve e publica publicamente quer dizer que ele quer que as pessoas leiam. Afinal, ele publicou isso aqui. Então, para ajudar, vou colocar no telão para que todos nós possamos ler. E eu vou citar ele, vocês podem ler. Espero que esteja aparecendo na tela. Nós recém terminamos, quem escreveu isso foi o Richard Hart, da Loma Linda. Nós recém terminamos o mês de junho designado como mês do orgulho. Essa é uma tentativa da sociedade de reconhecer as vidas daqueles que se identificam como LGBTQI. O propósito deste mês comemorativo é reconhecer o impacto que indivíduos LGBTQI, seria legal se eles resumissem essa sigla, tá ficando difícil de ler, tiveram na história e reconhecer o preconceito e ódio que muitos vivenciaram. Além disso, é uma oportunidade para que aqueles que não se identificam dessa maneira se conectem e apoiem. Quando a Loma Linda University Health participa em meses de reconhecimento, notem o plural, nós estamos trabalhando para curar e restaurar relacionamentos como eu creio que Deus nos convoca a fazer. Que cada um de nós possa abrir os corações a todos que ao nosso redor merecem e necessitam desse amor e aceitação. Agora, eu li isso corretamente? Ele disse, eu só vou falar o que ele disse. Ele disse que a Loma Linda celebra o mês do orgulho. Agora, deixa eu perguntar, por que a Loma Linda tem que celebrar a preferência sexual de alguém? Eles não celebram a minha, nem a sua, a menos que você faça parte desse grupo, certo? Agora ele continua. A Loma Linda celebra o impacto que as pessoas LGBTQI têm na sociedade. Agora, se a Loma Linda vai celebrar a preferência sexual de alguém, por que então não celebrar o mês do orgulho do adultério? Certo? A citação dele ficaria da seguinte maneira. O propósito deste mês comemorativo é reconhecer o impacto que indivíduos adúlteros tiveram na história, e reconhecer o preconceito e ódio que muitos deles vivenciaram. Eu aposto que sim. É só perguntar para o cônjuge que foi traído. Acho que muitos vão experimentar ódio mesmo. Então por que não escrever isso? Algumas pessoas seriam contra ele escrever assim. Será que já chegou a hora de eu sentar? Vocês me digam quando for para parar. Eu nem queria ter que pregar sobre isso. Deus sabe que eu nem queria ter que pregar sobre isso. Mas aqui eu estou, certo? Mas que tal essa aqui? Por que nós não celebramos o mês do orgulho dos ladrões?
Ficaria do seguinte jeito: o propósito deste mês comemorativo é reconhecer o impacto que indivíduos ladrões tiveram na história e reconhecer o preconceito e o ódio que muitos deles vivenciaram. Agora, vocês estão rindo, mas qual que é a diferença? É tudo pecado? É tudo pecado, não é mesmo? Mas falar essas coisas não é politicamente correto. Agora, mas para ser justo, ele disse, eu cito, como eu creio que Deus nos convoca a fazer, que cada um de nós possa abrir os corações a todos que ao nosso redor merecem e necessitam desse amor e aceitação. Agora, essa parte soa bonita, não é mesmo? Nós, cristãos, deveríamos abrir o coração a todos ao nosso redor, que merecem e precisam de amor e aceitação. Isso é verdade, nós precisamos amar todo mundo, não é verdade? Ok, então por que eu tô soando o alarme sobre essa declaração do Dr. Hart? Eu vou dar a resposta. Essas declarações representando a Loma Linda Health estão na verdade exaltando o pecado do homossexualismo e então celebrando ele com a comunidade homossexual. Agora, o que está faltando? O que é importante? O que está faltando nessa declaração? Vocês estão me acompanhando? Nada na declaração dele identifica o fato de que a prática homossexual é um pecado. A boa notícia é que, por que não contar a eles? Jesus pode nos libertar de todo pecado, não é mesmo? Ele pode nos libertar de qualquer pecado, mas se nós não contarmos a eles a verdade, como é que eles vão saber? Agora, deixa eu dizer o seguinte, porque eu quero fazer de maneira justa, de maneira equilibrada. E eu quero que seja com amor também, porque se não for com amor, eu nem deveria estar aqui hoje. Então não me entendam mal, os homossexuais, eu vou olhar direto para a câmera e falar, os homossexuais devem ser tratados com amor. Nós temos que tratar todo mundo com amor, não é mesmo? Cristãos, nós não temos o direito de maltratar ninguém só porque a pessoa não concorda com a gente. Você sempre tem que se perguntar, o que Jesus faria? Jesus amava alguns pecadores? Ele ama todos os pecadores, então nós também. Então, de novo, o que tem de errado com a declaração que o Dr. Hart publicou? Esse é um caso clássico da igreja, ouçam com atenção, comprometendo ou diluindo os pilares da fé cristã ao substituir a verdade bíblica pelo politicamente correto. Soou bonito. Mas se isso não levar as pessoas ao arrependimento e a Deus, então para que serve? Certo? Só faz você se sentir bem na área. As pessoas gostam de ouvir esse tipo de coisa. Agora, para aqueles que estão nos ouvindo e não são adventistas, e tem muitos deles ao redor do mundo, me desculpem, mas hoje eu não vou ter tempo para desenrolar a importância da mensagem profética de Apocalipse 14. Essa mensagem tem tudo que ver com adorar o nosso Criador, que a propósito criou Adão e Eva, e não Adão e Ivo. Não é mesmo? Essa vocês já ouviram. Então, ao invés da Loma Linda celebrar o mês do orgulho com a comunidade LGBTQI, eles deveriam amar o suficiente para contar a verdade a eles. Eu acho que você que devia pregar. Eu vou sentar e a gente vai revezar aqui. A gente vai revezar. Eu e ela vamos revezar aqui para pregar. Antes mesmo de eu falar, ela já sabe. Agora, ouçam só o seguinte. Quando é que nós cristãos algum dia exaltamos o pecado? Agora, eu tenho que perguntar. Alguém aqui tem algum parente que é viciado em drogas ou álcool? Não precisa levantar a mão. Isso é muito sério. Alguém aqui tem algum membro da família que seja viciado em álcool ou drogas? Se sim, eu tenho certeza que o seu coração sofre por essa pessoa, certo? Porque você vê essa pessoa se afundando cada vez mais no vício que ela tem. Mas, porque você ama essa pessoa, você vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar essa pessoa a vencer o que está destruindo a vida dela. Incluindo amar essa pessoa o suficiente para contar a verdade a ela. Agora, deixa eu perguntar o seguinte, em relação a esse artigo que nós acabamos de ler, alguém aqui celebraria o fato de que o seu parente está preso pelo álcool ou drogas? Não, vocês não fariam isso. Você consegue imaginar se tivesse um parente escravizado pelas drogas ou pelo álcool e você celebrasse o mês do orgulho das drogas, sendo que são as drogas que estão destruindo a pessoa? Pessoal, é nesse nível de ridículo que a coisa tá. E de alguma forma o diabo nos engana e a gente diz, tá tudo bem, nós vamos celebrar os LGBTQI, a gente não faz isso pra nenhum outro pecado. Mas por que pra esse sim? Por que pra esse sim? Eu sou como bravo, mas não tô bravo, eu vou chamar de indignação santa.
Porque nós cristãos fazemos isso quando ficamos bravos, não é? A gente diz, é uma indignação santa. Não, eu não tô bravo e eu vou falar sobre isso logo logo. No meu sermão hoje eu não estou na verdade, e eu já vou adiantar. Eu não estou menosprezando. Não tô mesmo, e eu prometo isso diante de Deus, que esse sermão não é um sermão para menosprezar pessoas que são homossexuais ou sobre aborto. Mas o que me deixa mais chateado é com a liderança, com os membros e líderes da nossa igreja, porque nós não estamos dando às pessoas a opção para que elas enxerguem que existe uma vida melhor do que aquelas que eles estão levando, seja álcool ou drogas, ou imoralidade ou qualquer outra coisa. Existe uma vida melhor, mas nós amamos todo mundo, não é mesmo? Ok. Por que nós deveríamos dar as mãos, nesse caso a Loma Linda? Por que eles deveriam dar as mãos àqueles que estão em franca rebelião contra a lei de Deus? Porque a igreja remanescente é para ser uma igreja separada, um povo peculiar, separado para Deus, certo? Satanás deve adorar ver nós nos juntando com a comunidade LGBTQI e a mídia. Vocês sabiam que a Disney, não sei se vocês leram, a Disney, a Vila Sésamo e até mesmo as escolas públicas estão promovendo abertamente a agenda LGBTQ. As escolas públicas, todo mundo está promovendo. A Disney, a Vila Sésamo. O que está acontecendo nesse mundo, pessoal? Então isso tem que ter um motivo. Qual que é a jogada final? Tipo, se você estiver jogando bola, o Red tá aqui. Se você tá jogando bola e o time faz um movimento diferente, você pensa, eu não esperava isso, eles trocaram jogadores, qual que é a jogada final deles? Eles devem estar planejando algo, o que será? Qual que é a jogada final? Qual que é a jogada final dessas organizações seculares? O objetivo deles é doutrinar os nossos jovens com mentiras do diabo. Essas mentiras têm por objetivo destruir a ordem familiar que Deus estabeleceu de um homem e uma mulher. Agora, isso vem diretamente da cartilha do diabo, não é mesmo? Eles estão abertamente tentando destruir as mentes e corpos das nossas crianças, enquanto a maioria de nós simplesmente está sentada sem fazer e dizer nada. Ou pior ainda, alguns de nós estamos tão mortos espiritualmente que nem vemos o engano. Já falei o suficiente? Certo, certo. Tudo bem. De novo, eu tenho que deixar isso bem claro. Quantos grupos de pessoas nós deveríamos amar? Certo. Deveríamos nós aceitar pessoas na congregação da igreja? Eu vou deixar isso para vocês pensarem. Muitas das nossas igrejas são mais parecidas com um clube social do que com um hospital para pecadores. Então, se eles tiverem necessidade, nós temos que estar lá. Eles têm que saber. Porque esse estilo de vida, quer seja esse, ou o pecado do adultério, ou lascívia, ou qualquer tipo de maldição hereditária, não é legal, as pessoas não estão desfrutando. Eles estão tentando todas essas coisas por aí para achar uma resposta para os problemas deles. Eles fazem como se estivessem aproveitando muito a vida, mas não estão. Então eles procuram por todas essas coisas, só que nos lugares errados. Mas você não acha Jesus ali. E infelizmente, nem mesmo em muitas das nossas igrejas. Porque nós somos clubes sociais, nós temos nossa agenda de programas rolando. E quando a gente fala de evangelismo, muitas das nossas igrejas não têm nem mesmo um orçamento para isso. Nós nem temos um orçamento para evangelismo, mas nós deveríamos estar alcançando aqueles que estão procurando por respostas nesse mundo confuso, não é mesmo? Ok, porque desse jeito nós podemos ensinar a eles que Deus ama quantas pessoas? Mas uma coisa que é muito importante é a seguinte: Deus nos salva dos nossos pecados. Podem completar a frase comigo. Não nos nossos pecados. Eu acho que ela tá lendo as minhas notas aqui, hein? Ela ali tá lendo as minhas notas, hein? Exatamente. Ele nos salva, digam comigo, dos nossos pecados e não nos nossos pecados. Mas esse tipo de declaração faz a gente acreditar que tá salvo, de um jeito que não tem nada a ver com a salvação. Então, aparentemente, se não é pecado, tá tudo bem. Então nós vemos a diferença, não é? E se algum de vocês ainda está em dúvida se as igrejas estão abrindo concessões para com o mundo, vamos ver um trecho de um sermão feito pelo icônico e legendário pastor C.D. Brooks. Alguém aqui gosta do pastor Charles Brooks? Ele já está dormindo no Senhor. Mas isso daqui foi alguns anos atrás sobre o tema da homossexualidade. Ele pregou isso em público.
Isso aqui para mim representa a verdade bíblica ousada e direta, como ensinada pelos adventistas sobre esse tema nos últimos 150 anos. Adultério, homossexualidade não faz diferença. Ao invés de ficar consentindo com o politicamente correto. Eu vou colocar a citação aí para vocês lerem. Quem disse isso foi o Dr. C.D. Brooks. Eu não consigo falar que nem ele. Eu nem vou tentar imitar ele, porque vocês vão dizer nem precisa. Só o Dr. Brooks consegue falar do jeito que ele fala. Então eu vou falar que nem um cara branco, tudo bem? Ok. Como nos dias de Ló, e Ló morava em Sodoma, e a palavra sodomia veio daquela era e daquela cidade, para sugerir tudo que fosse ilícito, sensual, indecente e torpe envolvendo sexo. Isso é uma abominação a Deus. Sodomia leva em consideração inúmeros tipos de perversões, incluindo lesbianismo e homossexualidade, que eram os principais pecados de Sodoma e a razão pela qual Deus destruiu aquelas cidades com fogo. Uau, eram assim que os adventistas pregavam, certo? Na verdade, eu gostaria... Vocês não gostariam de ouvir o próprio pastor falando isso? Vamos ver se dá. Nunca vai ser certo cometer adultério. Nunca vai ser certo juntar e coabitar com alguém sem estar casado. Nunca vai ser certo praticar a homossexualidade. Eu não tô nem aí para que os doutores ou psiquiatras disserem. Não tô nem aí para que os pastores dizem. É errado. Nossa missão não é fazer com que as pessoas se sintam confortáveis no pecado, mas pregar restauração. E eu digo, para quem pratica isso, você consegue. Você não tem que viver assim. E eu te digo, se você já fez a pior coisa das que eu mencionei hoje, o mesmo Deus que me salvou pode te salvar. E Ele vai salvar prostitutas, Ele vai salvar bêbados, Ele vai salvar drogados. Graças a Deus vai ter homossexuais no céu. Mas todos eles terão vencido pelo sangue do Cordeiro. E não indo para o céu, continuando a fazer essas coisas. Certo. Ele não mediu as palavras, não é mesmo? Misericórdia, misericórdia, ele não mediu as palavras, não é? Sabe, hoje, poucos anos depois, mesmo em meios adventistas, ninguém ousaria se referir a praticantes da homossexualidade e lésbicas como pervertidos. Num dos sermões dele, ele se referiu a travestis e transgêneros como tendo um distúrbio mental. Agora, vocês acham que se ele ainda estivesse vivo hoje, eles deixariam ele pregar esse mesmo sermão em qualquer uma das nossas universidades? Eu também não acho que não, e a pergunta é, o que mudou? O que mudou? Me sigam com atenção. Agora, ouçam só isso. Cristianismo, e eu vou falar isso com muito cuidado, cristianismo diluído e progressista diz... Nós celebramos o mês do orgulho e nós honramos o pecado e o pecador, destacando o estilo de vida LGBTQ para mostrar nosso apoio. Agora, em contraste a isso, porque nós falamos da mensagem não diluída, o cristianismo não diluído, modelado de acordo com a Bíblia, diz: nós amamos a todas as pessoas e nós os tratamos de uma maneira como Cristo trataria, incluindo homossexuais e adúlteros e qualquer outro tipo de pessoa. A diferença é que nós não celebramos o pecado da homossexualidade. Então, por que nós deveríamos fazer isso? Nós não celebramos o pecado do adultério, ou pedofilia, ou lascívia, ou álcool. Nós não celebramos esses pecados, não é? Então, nós não damos as mãos publicamente mostrando nosso apoio aos pecados abertos de quaisquer outros grupos ou organizações. Pense nisso, não é assim mesmo? Nós não fazemos declarações publicamente sobre pessoas, por exemplo, aqui tem os ladrões, um grupo de ladrões está se encontrando aqui. Vamos mostrar quanto eles fizeram pela sociedade. Nós não fazemos isso, nós não vamos fazer isso. Mas nesse tema aqui nós fazemos, por causa de política. Ela tá pegando as minhas falas, hein? Por causa de política. Garota esperta, hein? Garota esperta. De acordo com a Bíblia, a homossexualidade, o casamento homossexual... juntamente com todos os outros pecados, nós não estamos deixando eles de fora, mas são pecados. Então vou dizer isso de novo de maneira bem clara, para que quem assista não pense que eu estou menosprezando
Esse pecado aqui não é diferente de qualquer outro pecado sobre o qual nós falamos. Então a questão é, por que nós exaltamos esse pecado específico e celebramos essa comunidade? Eu não entendo. Bem, talvez eu entenda. É porque nós não estamos lutando contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, os poderes das trevas. Hoje está diferente do mundo no qual nós vivemos e a maioria de nós foi criada. E como que isso aconteceu? Por comprometer. Então, quando nós como igreja comprometemos ou diluímos a verdade em qualquer pecado aberto, o problema é que não vai parar só nisso. Por quê? Porque, ouçam com atenção, o pecado é progressivo ao descer ladeira abaixo. Agora, o que eu vou falar é muito importante, eu espero que vocês entendam. Existe uma razão porque nós não podemos, como igreja, não é porque nós odiamos pessoas, mas existe uma razão pela qual nós, como igreja, não podemos celebrar a agenda LGBTQ. Porque essa agenda é muito mais ampla do que o objetivo de eliminar a família bíblica composta de um homem e uma mulher. Ela é muito mais perversa, enganosa e demoníaca do que a maioria dos cristãos parecem perceber. É uma agenda progressista. E eu procurei no dicionário porque algumas pessoas dizem que essa palavra é politizada. Não, não é. O dicionário define a palavra progressivo. E eu vou citar o que o dicionário fala. Vocês estão prontos? Eu vou ler o que o dicionário diz. Progressivo é o seguinte. Progressivo é o que acontece... Eu cito. O que acontece ou desenvolve gradualmente em etapas, prosseguindo passo a passo. Em outras palavras, é como o efeito bola de neve. Começa pequeno e à medida que rola a montanha abaixo, o que acontece? Vai ficando maior e cada vez mais rápido e crescendo e crescendo. É assim que o pecado começa. Ele pode começar como algo pequeno nas nossas vidas, mas logo ele progride. Não é? Ok, pensem comigo. Alcoólatras, eles geralmente não começam como alcoólatras. Como que eles fazem? Eles começam bebendo uma cerveja, talvez outra, e daí eles bebem um pouco mais e um pouco mais, e de repente eles vão para bebidas mais e mais fortes, até que a vontade de beber passa por cima de quase qualquer outra coisa na vida deles. Tô certo ou não tô? E é a mesma coisa com a progressão da maconha para outras drogas mais pesadas. As pessoas começam com cigarros, depois maconha, depois outras drogas mais pesadas como cocaína, heroína. Elas progridem, é a mesma coisa com o cristianismo progressista. Quando nós fazemos isso no nome da inclusão, justiça, equidade, diversidade ou o que seja, nós não podemos permitir pecados abertos na igreja. Mas você pode dizer, ué, afinal de contas, nós não deveríamos aceitar as pessoas do jeito que nós somos? Do jeito que elas são? Ok, vamos ver como essa teoria de aceitação funciona na igreja. Como mencionado, quando nós celebramos o pecado da homossexualidade, e para ser justo, com qualquer outro pecado em aberto, isso vai progredir como um câncer e continuar crescendo. Agora, se a nossa igreja concorda com as declarações que o Dr. Hart publicou, de que nós deveríamos aceitar a agenda LGBTQ do mês do orgulho gay, então ouçam o seguinte, nós também temos que estar abertos a aceitar essas pessoas como membros da igreja e até mesmo na liderança da nossa igreja. Agora, por quê? Porque, como nós mencionamos antes, a declaração da Universidade de Loma Linda, ela não fala do pecado da comunidade LGBTQ. Tudo que eles fazem é celebrar isso. Então, se você está se unindo a eles, você está aceitando isso, não é? Esses tipos de declarações não deixam nenhum indício de que esse estilo de vida é blasfemo contra Deus, e nem que é necessário ter o perdão e se arrepender. Deus pode nos conceder a vitória sobre qualquer pecado. Deus pode nos conceder vitória sobre qualquer pecado. Então agora eu já disse mais do que a maioria das pessoas ousaria dizer, mas eu fiquei pensando. O mundo fala o que eles querem falar quão frequentemente eles quiserem. E principalmente nas escolas. A minha filha, a Melody, às vezes visita bibliotecas. E ela diz, pai, você não acreditaria nesses livros literalmente pornográficos que eles estão colocando nas bibliotecas. Mostrando certos atos homossexuais, dizendo para crianças de 3ª, 4ª série, vocês precisam experimentar isso. Agora, se eles podem falar o que quiserem, por que a gente não pode usar a Bíblia e falar o que a gente quer? Mas pode notar, se você criticar alguém e eles não gostarem, você já é chamado de homofóbico. Então, se você acha que eu sou homofóbico, e você acha que isso nunca aconteceria na nossa igreja, eu vou te dizer que infelizmente já aconteceu.
Agora, vamos ler um verso importante, Isaías 5:20. Peguem as Bíblias ou vejam no telão. Isaías 5:20 diz: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Uau, esse verso nunca foi mais profético do que hoje em dia. Deus está vendo isso e vocês deveriam ter vergonha, vocês que se dobram ao politicamente correto, ao invés de se posicionar pelo amor à verdade. Eu sei, nós sabemos de pelo menos uma igreja que ordenou um cara transgênero como um ancião na igreja. Eu assisti o testemunho dele no YouTube. Agora, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou dizer, mas a disforia de gênero já há muito tempo foi descrita pela comunidade médica como uma doença mental. Agora, eu tenho que dizer, ter uma doença mental por si só não é um pecado, certo? É o nosso privilégio e dever juntar-se às pessoas que querem e que precisem de orações e de amor. Mas só porque eu discordo dos transgêneros não quer dizer que eu sou um transfóbico. Simplesmente significa que eu tenho senso comum suficiente para não comprar todas as mentiras espalhadas por essa comunidade, com a ajuda de líderes do governo e a sociedade médica. E espero que vocês também. Vocês sabiam que até alguns anos a Associação Americana de Psiquiatria listavam as pessoas transgênero como tendo um distúrbio mental chamado disforia de gênero? Por décadas, as pessoas transgêneras foram diagnosticadas pela comunidade médica como tendo um distúrbio mental. Agora, ultimamente mudou tudo, isso mudou. O transtorno de identidade de gênero foi listado como um transtorno mental desde a terceira edição do Manual de Diagnóstico e Estatísticas de Transtornos Mentais mais de 40 anos atrás. Então deixa eu te perguntar, se acomodar sobre a disforia de gênero muda o fato de que ela é um transtorno mental? Por que eles estão normalizando um transtorno mental? Por que eles querem fazer isso? Obviamente por causa da pressão da comunidade LGBTQ, certo? Com certeza não foi pela ciência, nessa área não mudou nada. O meu argumento é o seguinte: ao passo que isso acontece no mundo, isso jamais deveria acontecer na igreja. Acontecer isso no mundo nós já esperávamos, mas nós seríamos ingênuos se nós não esperássemos cada uma dessas coisas que nós vemos na igreja também. Nós como igreja, nós não temos controle, ao passo que nós não temos controle como a Organização Mundial da Saúde se acomoda à definição de distúrbios mentais dos transgêneros, nós temos o direito de controlar ou comparar as pessoas com padrões bíblicos de o que qualifica alguém para ser um diácono, ou um ancião, ou um pastor na nossa igreja sem ter que comprometer, certo? Nós deveríamos ter esse controle. Agora, o diabo tem um plano, e nós como igreja estamos obedecendo ele quando nós celebramos coisas como o mês do orgulho gay com a comunidade LGBTQ. E de novo, eu tenho amigos, eu tenho pessoas que eu conheço e amo que são homossexuais. E de novo, nós não estamos hoje invocando com isso, porque todo pecado é errado. Eu tenho que continuar dizendo isso, não importa o que for. Adultério é tão ruim quanto o pecado da homossexualidade. Mas é que ninguém está falando desses pecados porque é politicamente incorreto. Então eu acho que é hora de nós começarmos a fazer isso. Porque a 3ABN foi chamada a entregar as 3 mensagens angélicas sem diluição. Uma mensagem que contrafaça a contrafação nesse mundo. E se eu não fizer isso com a minha idade, com quão perto nós estamos do fim dos tempos, quando que eu vou fazer então? Então, esse que deveria ser o título do meu sermão hoje. Se não for agora, então vai ser quando? A razão pela qual eu fiz isso é que eu pensei, Danny, com a idade que você tá e com quão perto nós estamos da volta de Jesus, se você não fizer isso agora, vai ser muito tarde. Quando que você vai fazer? Mas como igreja, nós estamos perdendo a nossa bússola moral, mesmo na igreja a qual nós carinhosamente referimos como igreja remanescente. Agora, alguns anos atrás, eu escrevi um livro chamado de O Mandamento Esquecido. E por que eu escrevi ele? Porque, como adventistas, nós percebemos que a maioria do mundo cristão esquece do 4º mandamento. Então, a mesma coisa acontece conosco hoje. O mundo tem esquecido do 6º e do 7º mandamento. Então, por que nós não lembramos de novo? Nós temos que chamar o pecado pelo seu próprio nome, senão nós estaremos falhando para com Deus e para as pessoas que precisam ouvir da verdade. Então, de novo, nós temos que contar a verdade às pessoas, a comissão que Deus nos deu. Ao invés de se dobrar às exigências da sociedade sem Deus, nós deveríamos estar ocupados com a missão da igreja. E qual ela é? Ajudar a curar as pessoas mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Sim, o pecado é progressivo, ele vai continuar desajustando nossa bússola moral com cada dia que passa.
O mal parece bom e o bem parece mal. Mas isso não termina nisso. Como o Paul Harvey disse, alguém aqui lembra do Paul Harvey? São poucos, essa geração quase que já morreu todo mundo, né? Tem algumas universidades cristãs, universidades adventistas também, que permitem e que aceitam que estudantes LGBTQ realizem as suas próprias reuniões nos campos universitários e permitem com que eles abertamente proselitizem aos estudantes heterossexuais para que eles se juntem a eles nessas reuniões. Mas essa mesma administração que permite com que gays e lésbicas desabrochem no campus, recusa que ministérios como o Ministério Coming Out se reúnam com estudantes no campus e ofereça a eles um caminho alternativo de vida a Jesus Cristo. O Ministério Coming Out é composto por ex-membros da comunidade LGBTQ. Quantos de vocês aqui já assistiram a eles? Eles venceram o pecado da homossexualidade através de Jesus Cristo. Isso não tem diferença do que convidar alguém que era um alcoólatra e encontrou a vitória e deixar que ele fale com estudantes que têm um problema e que lutam com o vício do álcool. Mas nessa área, eles não deixam fazer. Por quê? Porque não é uma coisa politicamente correta de se fazer. Então eu pergunto a essas universidades, eu estou olhando direto para vocês. Como que os estudantes podem aprender se não estão ensinando eles? Mais uma vez, essas instituições estão tão preocupadas com a inclusão que elas estão malogrando o propósito de uma instituição cristã. E qual ele é? Ensinar os jovens nos caminhos do Senhor. Nós temos que ensinar a eles que Deus pode conceder vitória a quaisquer pecados que os prejudiquem. Jesus vai dar vitória a eles sobre qualquer pecado. E eu vou continuar falando isso hoje. Não existe nenhum pecado tão grande que Deus não possa perdoá-lo, certo? Como nós podemos dizer que amamos as pessoas se, mais uma vez, que nem o pastor Brooks disse, nós não contamos a eles a verdade? Ok, que tal mais uma coisa chocante? Será que vocês querem saber de uma outra coisa chocante ou já é suficiente? Ok, eu vou falar, o nosso tempo está acabando. Esse aqui realmente me chocou, eu não achava que algo na igreja iria me chocar tanto. Essa foi uma declaração pública, esse é o único motivo pelo qual eu estou falando disso. Eu não quero implicar com ninguém. Mas quando alguém joga uma declaração publicamente online, é que eles querem que as pessoas leiam, não é mesmo? Então, como nós temos uma plataforma maior do que a deles, nós só estamos ajudando. Essa foi uma declaração pública feita por um professor universitário de biologia na Pacific Union College. Ele se chama Brian Ness. E eu cito, eu gostaria de te assegurar, se você for do grupo LGBTQ+, que você pode achar conforto em saber que Deus te ama, e a teologia afirmativa significa que você ainda pode amar a Bíblia, ser fiel aos seus ensinos, viver conforme o gênero que você se identifica, e casar-se com a pessoa com quem você se apaixonou, mesmo que ela seja do mesmo gênero e sexo que você. E tem como ficar pior. Eu poderia dar a vocês o exemplo de professores que apoiam o estilo de vida LGBTQ, e até alguns dos nossos pastores, olhem só, estão batizando, eu pesquisei tudo isso, eu fiz meu dever de casa. Estão até mesmo batizando casais homossexuais na igreja adventista. Deus não vai continuar abençoando rebelião aberta contra a lei dele, não importa quem esteja fazendo isso. Compromissar é um decreto de morte para a igreja, para os nossos sistemas educacionais e de saúde, e para a nossa própria salvação individual. E deixa eu falar o seguinte, nós não somos a igreja remanescente porque nós dizemos ser. Vou dizer de novo, nós não somos a igreja remanescente porque alegamos ser. Agora vocês ficaram quietos, né? A igreja remanescente vai fazer o quê? Vai pregar e ensinar a mensagem não diluída, mesmo que caiam os céus. É para isso que Jesus está voltando, para uma noiva, para uma igreja purificada, onde as pessoas estejam dispostas a entregar as suas vidas, se necessário for, pela causa de Deus. Então, de novo, eu quero deixar claro que a minha ênfase no 6º e 7º mandamento hoje não é uma reação homofóbica à comunidade LGBTQ, ou mesmo às pessoas que escolhem fazer abortos. Nós vamos falar disso logo logo, eu não vou manter vocês aqui por muito tempo mais. Mas para deixar claro, eu não estou falando de direitos homossexuais ou ignorando o fato de que a lei nos Estados Unidos concede a eles o direito de casar. Ouçam com atenção, não importa as minhas crenças pessoais, não tem lugar para discriminação contra qualquer tipo de pessoa que escolha viver de maneira diferente da que eu vivo. Vocês concordam?
Nós não devemos discriminar os homossexuais. Eu não tenho como deixar isso mais claro do que eu já estou falando. Eu quero que as pessoas entendam que isso não tem que ver com menosprezar ninguém. O governo legalizou o casamento homossexual quando o presidente Barack Obama defendeu isso e fez chegar até a Suprema Corte. Então hoje, o casamento homossexual está na lei do país. E a nós cristãos é dada a missão de amar a todos, inclusive os homossexuais. Então não esqueçamos isso, mas também é nossa responsabilidade de compartilhar Jesus com eles. Então hoje a minha condenação não é direcionada a pessoas LGBTQ. Eu acho que é hora de nós sairmos do silêncio e cobrarmos dos nossos líderes. Vocês estão me entendendo? Legal. Nós temos pastores e professores que estão abertamente comprometendo os 10 mandamentos de Deus, no nome de, juntamente com o mundo, politicamente correto, inclusão, equidade, justiça social ou qualquer rótulo desses aí. Para muitos pastores, esse seu silêncio sobre o 6º e o 7º mandamento é ensurdecedor. Eu falo com pastores dessa igreja. Um deles é um pastor muito conhecido dessa igreja. Ele disse, eu não prego sobre esses temas. Eu disse, por que não? Bem, a lei dominical está chegando. Eu disse, não me entenda mal, mas esqueça a lei dominical agora. Você tem que falar sobre o que está acontecendo agora, não o que pode acontecer, que nós temos pregado já há 150 anos. Se preocupe menos com o que está acontecendo hoje, tentando suprir as necessidades das pessoas, e não se preocupe com o que pode acontecer e quem vai fazer isso. Ele está mais preocupado com que lado que vai trazer a lei dominical do que preocupado com o que está acontecendo. Eu não prego sobre homossexualidade e aborto na minha igreja porque não afeta ninguém aqui. E eu disse, mas como que você sabe? Somente Deus conhece os corações, não é? Deixa eu voltar aqui para o meu programa, certo? Você tem que ensinar a verdade, mesmo que isso vá contra as preferências políticas de alguns dos seus membros, certo? Eu acho que a maioria das pessoas estão procurando respostas para encontrar paz no meio dessa tempestade. E, sinceramente, eles estão achando isso em mim ou você? Como adventistas, nós temos aquilo que as pessoas estão procurando, e isso é Jesus em nós. Jesus disse, eu, quando for levantado da terra, atrairei alguns a mim. Todos atrairei a mim. Deus nos ajude, é uma pena dizer, mas nós cristãos, incluindo adventistas do 7º dia, nós temos entregado ao mundo uma mensagem contraditória já há um bom tempo. E isso tem afastado pessoas do cristianismo. E é uma vergonha que as igrejas cristãs, não só a nossa, têm abandonado cada um dos 10 mandamentos um a um. Primeiro eles deixaram o 4º mandamento, agora o 6º e o 7º mandamento. E como se não fosse chocante e triste o suficiente, nós descobrimos que cristãos, incluindo adventistas, até alguns dos nossos pastores atualmente têm apoiado o aborto, que é a quebra do 6º mandamento, é o não matarás. Agora a coisa tá ficando séria. Eu só tenho alguns minutos, então não vou embora ainda, certo? Olhem só. Tem alguns pastores que eles dizem aos membros deles que eles são contra o aborto, mas que a mulher deveria ter o direito de fazer o que quiser com o corpo dela. Agora, deixa eu perguntar, isso é bíblico? Não é, e honestamente não pensei que eu viveria para ver um pastor dizer ao seu rebanho que, embora ele seja contra o aborto, ele acredita que a mulher tem o direito de matar um bebê dentro da sua barriga. O útero da mulher é simplesmente um protetor para um ser humano real que está dentro do corpo dela. Não é o corpo dela. Agora, Deus faz dessa mulher uma cuidadora do bebê que está dentro dela. E eu já vi muitas mulheres por aí marchando e dizendo, meu corpo, minhas escolhas. Mas notem que elas não falam de matar o corpo delas, elas falam querendo matar o bebê que está dentro do corpo delas. E parece que a grande maioria dos bebês abortados vem do erro que a mulher fez, e agora, porque ele não convém, ela quer matar esse pequeno ser humano que está dentro do corpo dela. Mas sabem de uma coisa? Homens, homens, H-O-M-E-N-S. Vocês não estão fora disso. Nós sempre falamos da mulher fazendo o aborto, não é? Não é só a mulher que fez o aborto. Vocês, homens, também precisam tomar as suas responsabilidades. Haveria muito menos abortos se os homens fossem responsáveis por suas ações e apoiassem a mãe e a pequena criança que ela tem que criar. Os homens são tão responsáveis por abortos como as mulheres, em quase todos os casos. Deus, o Criador, em sua infinita sabedoria, não. E eu repito, ele não diferencia
Ouçam com atenção. Ele não diferencia entre a criança que nasceu e que ainda não nasceu. Vocês sabiam disso? Em nenhum lugar na Bíblia Deus faz essa diferenciação. Ah, você pode matar esse bebê. Não, em nenhum lugar. A vida humana é uma vida humana. Agora, isso é profundo. Vocês entenderam? Em nenhum lugar Deus faz na Bíblia uma distinção entre o bebê que já nasceu e o bebê que não nasceu ainda. Eu tive que ler várias vezes quando eu estava pesquisando para fazer esse sermão. O ser humano pecador não tem o direito dado por Deus de assassinar os bebês indefesos. E por Deus ser amor, ele não pode e não vai fazer vista grossa ao derramamento de sangue inocente. Deuteronômio 27, 25. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. Ou seja, maldita a pessoa que aceitar dinheiro para fazer abortos. Para mim, esse verso soa desse jeito. O aborto é uma indústria, um negócio multibilionário. Sabe, do ponto de vista do céu, o homem não pode decidir matar bebês inocentes, não importa quantas leis sejam aprovadas sobre isso. Certo? Nós podemos aprovar quantas leis nós quisermos, não vai mudar as leis de Deus. Essas leis não vão ficar de pé diante das leis de Deus de não matarás. Somente Deus pode dar a vida e somente Deus pode tirar a vida. Ouçam, por favor. Deus sempre é pró-vida. Os cristãos deveriam sempre ser pró-vida no tocante a defender a vida das pessoas mais vulneráveis, os bebês não nascidos, para que eles possam ter a oportunidade de nascer e fazer grandes coisas por Deus. E o direito à vida que o bebê tem. Agora, pense comigo, e se a mãe do Billy Graham tivesse decidido abortar ele? Milhões e milhões de pessoas ouviram a verdade. E eu sou pessoalmente grato que, embora a mãe do pastor John LaMarckang tenha abandonado ele, você pode ler isso no livro dele, ela nunca abortou. E o pastor John conseguiu completar o seu destino eterno que Deus havia planejado para ele enquanto ele ainda estava na barriga da mãe dele. Antes mesmo de ter respirado pela primeira vez fora da barriga da mãe, Deus já tinha um plano para ele. E o verso é o seguinte, Jeremias 1:5. Ouçam com atenção, por favor. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Não é incrível? Foi Deus que falou isso. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Uau! É mais fácil encontrar, deixa eu dizer o seguinte, é mais fácil encontrar na Bíblia um texto que parece apoiar a adoração no domingo do que encontrar um que apoia o aborto, embora nenhum esteja na Bíblia. Certo? E lembre-se, Jesus é pró-vida. João 10:10, nós já lemos antes. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para dar vida e dar de maneira mais abundante. Então Jesus sempre foi pró-vida, não é bom saber disso? Então, mais uma vez, é a última vez que eu vou dizer, em lugar nenhum Deus faz a distinção dando uma carta branca para matar bebês que ainda não nasceram. Agora, ouçam com atenção, deixa eu explicar o que tem de errado com um pastor que diz ao seu rebanho que pessoalmente ele é contra o aborto, mas ele apoia o direito da mulher escolher. Tem algo de muito errado nisso, e eu vou falar para vocês o que é. Deus lista o assassinato como um pecado, não é? Ninguém pode mudar a lei de Deus, assassinato é assassinato. Você pode tentar as suas melhores desculpas, mas assim como tentar achar desculpas para o quarto mandamento, você nunca vai achar. Não tem como fazer, mas o problema real é o seguinte. Quando um pastor compactua com o aborto, dizendo a uma mulher que ela tem o direito de escolher assassinar a sua criança, esse pastor está negando que isso seja pecado. Então, se essa mulher confiar nesse pastor endossando o pecado dela de assassinato, ela não verá a necessidade de se arrepender e de vir até Deus pelo perdão. Ou seja, o sangue também estará nas mãos desse pastor. Isso faz sentido? Uma das maiores vitórias do diabo, e Deus me deu essa ideia, tem que ser o politicamente correto travestido de um traje de cristianismo. Deixa eu repetir. Uma das maiores vitórias do diabo tem que ser o politicamente correto travestido com um traje de cristianismo. Afinal de contas, quem que quer ser considerado um racista, um intolerante, um militante religioso, um fanático ou um hater, assim por dizer?
Então eu não vou dar todos os versos aqui, porque o tempo está acabando hoje, mas deixa eu mostrar só mais alguns versos que mostram como Deus vê os bebês ainda não nascidos. Salmo 139, de 13 a 16. Eu vou ler meio rápido. Pois tu formastes o meu interior. Tu me tecestes aonde? No seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Agora Jeremias 19:4. Porquanto me deixaram e profanaram este lugar, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Nós temos que tomar cuidado com o sangue de inocentes. Gálatas 1:15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Antes de eu nascer. Agora, quando você tiver tempo, leia Lucas 1, de verso 41 a 44. A Isabel estava carregando um ser humano no ventre. E quem era aquele ser humano? João Batista. Vocês se lembram que ele estremeceu no ventre? Nós estamos falando aqui de seres humanos reais, pessoal. E tem muitos mais versos que nós poderíamos ler hoje, mas eu não vou ter tempo de fazer isso. Mas eu tenho certeza que ainda tem gente duvidando, que dizem, bem, eu acho que a mulher deveria ter liberdade de escolha de assassinar a sua criancinha. Bem, vamos falar nisso por um momento. E você pode se perguntar, Deus não nos criou com livre-arbítrio? Com a liberdade de escolha? Ele criou, não é mesmo? E é por isso que eles dizem, eu sou contra aborto, mas a mulher deveria ter o direito de escolher? Bem, vamos falar sobre isso por um minuto. Vocês têm tempo? Ok? Sim, ele nos criou com livre-arbítrio, com direito de fazer escolhas, mas... Aqui vai o mais com letra maiúscula. Existem consequências para nossas escolhas mesmo nessa terra. Por exemplo, se você der um tiro na sua sogra porque você não gosta dela, você pode alegar a liberdade de escolha e sair livre disso? Desculpem as sogras aí, mas esse foi o exemplo que veio à minha mente. Esse tipo de coisa tira a credibilidade de nós cristãos dizendo que temos que fazer o que é certo. E também faz a gente parecer totalmente hipócrita. O próprio senso comum desafia esse tipo de raciocínio. Você não tem que nem ser um cristão para saber que só porque você tem a liberdade de escolher, não significa que você tem direito de quebrar a lei de Deus ou a lei do país. Sim, você sofre as consequências do pecado, porque o pecado diz, o salário do pecado é a... Alguém me ajude. Caim não tinha o direito de escolher matar o irmão dele, Abel? Sim, ele tinha, mas ele fez isso sob a bênção de Deus? Não. Ele sofreu as consequências do pecado? Sim, sofreu. O Judas não tinha a liberdade de escolher vender Jesus por 30 moedas de pratas? Sim, ele tinha. Ele fez isso com a bênção de Deus? Não, ele não fez. Por acaso ele sofreu as consequências desse pecado? Sim, ele sofreu pelas próprias mãos. Certo? Ele se enforcou. Ananias e Safira, eles não tinham liberdade de escolha de mentir sobre a venda da propriedade deles? Sim, eles tinham. Eles fizeram isso sob as bênçãos de Deus? Não, não fizeram. Eles sofreram com as consequências das mentiras deles? Sim, ali mesmo. O que aconteceu com eles? Caíram mortos. Por acaso a Jezabel tinha liberdade de escolher manipulação e sedução para guiar os filhos de Deus em direção ao adultério e à imoralidade sexual? Sim, ela tinha. Ela fez isso sob as bênçãos de Deus? Não, não fez. O que aconteceu com ela? Ela pagou pelos pecados com a própria vida, certo? Deixa eu perguntar uma coisa. Satanás tinha o direito de escolha de ter inveja de Deus e causar uma insurreição nos céus? Sim, ele tinha. Ele fez isso sob a bênção de Deus? Não, não fez. Houveram consequências para as ações deles? Sim, houveram. Será que o certo é houveram ou houve? Eu vou levar uma bronca dos professores de gramática, hein? Eu deveria ter perguntado para minha esposa com antecedência, certo? E aqui está a consequência. Satanás e os seus anjos vão ser lançados no Lago de Fogo. Vocês ainda estão acordados? Continue comigo por mais uns minutos. Satanás não vai mais existir. Ele foi criado para viver para sempre no céu sem doença, morte, tristeza ou sofrimento, mas vai deixar de existir para sempre. Contudo, por causa do amor de Deus pela humanidade, Ele nos criou como livres agentes morais, com a liberdade de escolher para nós entre a vida ou a morte. Nós não temos, eu repito,
Nós não temos o direito de escolher a morte para ninguém. Literalmente, não temos o direito de escolher a morte para ninguém sem sofrer as consequências do pecado. Especialmente o sangue dos inocentes. Aqueles que ainda não podem tomar conta de si mesmos. Os bebezinhos inocentes. Quando você pensa nisso, eu tenho um bisneto. Eu amo aquele menininho. Ele é incrível. E eu penso, e se o papai e a mamãe dele tivessem decidido abortar? A propósito, hoje é o aniversário dele. Ei, Danny. O nome dele é Danny. Eu gosto desse nome. O Dannyzinho tá assistindo hoje com a mãe dele, lá de Nashville. Feliz aniversário. Hoje é o aniversário dele, 1 ano de idade. Então eu penso sobre o derramamento de sangue inocente. Se essa vida pequena que já trouxe tanto alegria para nós, ele é uma pessoa separada. Bem, a boa notícia, pessoal, é que Deus pode perdoar adultério, Ele pode perdoar a homossexualidade, pode perdoar mulheres que fizeram abortos. Sabe, Ele quer e pode perdoar todo tipo de pecado se nós quisermos confessar a Ele. Louvado seja Deus! O que eu estou fazendo aqui não é, eu repito, não é uma condenação para qualquer mulher que já tenha feito um aborto. Muitas delas lutam com essa decisão, e eu já falei com algumas, para o resto da vida. Mas Deus trabalha no ramo da cura e do perdão. Isso não é uma boa notícia? De novo, não existe um pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Nós servimos um Deus criador de amor. Agora, tendo dito tudo isso, eu acabei de falar de aborto, eu tenho que falar o seguinte. Alguns de vocês não vão gostar disso, mas eu tenho que falar. Eu não posso estar aqui na frente e dizer a você que não existe nenhum motivo médico justificável para um aborto. Assim como eu não posso falar para ninguém aqui quando que é a hora certa de desligar os aparelhos de um parente na UTI. É uma decisão que os pais e os doutores vão ter que tomar. Então eu não quero ser um extremista nem para um lado nem para o outro. Eu não estou dizendo aqui que nunca pode ser justificável. Isso é uma decisão entre a mãe, Deus e... Eu só posso dizer a vocês o que a Bíblia diz. Mas nós deveríamos amar e orar todos os dias por pessoas que têm que tomar decisões muito difíceis como essa. Então, cada pessoa, nós temos que fazer as nossas escolhas. Nós temos a liberdade de escolha. Escolher a vida ou a morte. Como agentes morais livres, nós podemos escolher morrer, e nós responderemos a Deus por isso, podemos escolher a vida, mas todos nós estamos no mesmo barco, essa é a boa notícia, nós estamos no mesmo barco, não é? Às vezes você se sente melhor que os outros, mas o fato é que todos nós somos pecadores. Não é a minha função julgar você ou qualquer outra pessoa, alguém que está fazendo um aborto, ou alguém que estiver tendo problemas com qualquer outro tipo de pecado. Porque todos nós vivemos debaixo de maldições hereditárias. Todos nós temos pecados que precisam ser perdoados. Então hoje eu tenho que dizer para aqueles que nos assistem ou ouvem, por favor, eu não estou criticando as pessoas que não vivem do jeito que eu vivo. Mas eu acredito que o silêncio também pode ser um dos maiores pecados que existem quando a gente não ama as pessoas o suficiente para contar a eles a verdade. Nós temos que lidar, e é por isso que eu trouxe esse tema hoje. E de novo, as pessoas vão... Nós como igreja temos vários programas de saúde. Nós falamos para as pessoas, vocês têm que parar de comer porco. Por que nós falamos isso? Porque você quer que as pessoas vivam mais. Você está tentando ajudar, certo? Então é a mesma coisa. Um doutor nas nossas clínicas de saúde, a primeira coisa que ele faz é tentar começar o diagnóstico. Por que você veio aqui? Ah, eu tenho câncer no pulmão. O que esse doutor vai falar? Você precisa parar de fumar, certo? Mas, contudo, sobre esse tema que nós falamos hoje, essas mesmas instituições, quando elas veem alguém com esse problema, elas não dão uma resposta. A resposta é, isso é um pecado, mas você consegue vencer. Você pode ser vitorioso. Você não vai ler isso em qualquer livro que comprar. Você não vai ouvir nenhum canal de TV falando que você pode ser vitorioso sobre isso. Porque as pessoas vão ficar muito chateadas, elas vão ficar muito bravas, elas não querem ouvir isso. Elas não querem ouvir. Então hoje nós vamos parar por aqui. Eu tinha mais coisa para falar, mas vamos ter que deixar para uma próxima vez. Mas eu quero perguntar hoje, quem que quer fazer parte da igreja remanescente? Certo, hoje eu vou pedir que você faça algo, pense sobre isso. Se houver algo na sua vida, hoje é o dia da salvação. E eu creio que Deus nos chamou até aqui, Ele permitiu que nós chegássemos até aqui por um motivo.
E antes que nós possamos ajudar uma outra pessoa, nós primeiro temos que pedir que Deus entre em nossas vidas e nos conceda o amor. Porque muitos de nós deixamos o nosso primeiro amor, a gasolina já acabou e nós estamos rodando no nosso combustível próprio. Alguém entendeu isso? Ela aqui entendeu. Nós estamos rodando com o nosso próprio combustível, mas nós precisamos da gasolina verdadeira. Então nós temos que pedir a Deus, Deus, por favor, me ajude, perdoe os meus pecados. Ele diz em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso não é incrível, servir a um Deus que nos ama? Então hoje é a minha e a sua tarefa. Se nós alegamos ser a igreja remanescente de Deus, nós precisamos agir, ser e parecer com aquilo que Deus planejou que nós fôssemos. Ou seja, não diluir a verdade das 3 mensagens angélicas, que tem tudo que ver com a adoração, tudo que ver com Deus o Criador, tudo que ver com os 10 mandamentos, tudo que ver com a graça e a misericórdia dele. Então hoje, se você quer que Deus realize algo especial na sua vida, se você nunca foi um cristão, você que está assistindo aí de casa nunca foi um cristão, e você quer que Jesus entre na sua vida, hoje é o dia da salvação. Eu vou pedir que o team venha e toque um fundo musical para nós um pouco. E as moças, a Ivone, junto com elas, venham aqui perto do piano. Ryan tá por aí em algum lugar. Eu quero pedir que ele venha aqui perto do piano também. E eu vou dar a chance de, se você quiser hoje que Jesus realize algo especial na sua vida, se você quiser convidar ele para entrar na sua vida pela primeira vez, porque eu sei que numa plateia desse tamanho, existem pessoas aqui que, se você está aqui porque a sua esposa te dirigiu até aqui desde Ohio ou lá de Massachusetts, e você na verdade não queria vir aqui, mas a sua esposa não queria vir sozinha ou vice-versa. Mas talvez você nunca tenha feito esse encontro com Jesus, dito, Senhor, eu quero te servir, eu estou disposto a te servir. Por favor, Senhor, perdoe os meus pecados. Deus pode fazer isso por você hoje. Talvez você é alguém que está na igreja, mas simplesmente vai na direção que o vento soprar. Talvez você até veja essas coisas acontecendo ao nosso redor, mas você quer ficar quieto, porque você não quer que ninguém fique chateado com você. Ou talvez você veja coisas acontecendo na sua igreja que acontecem, que você vê não estar consistente com as crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que não deixam de ser crenças baseadas na Bíblia. Mas você quer ficar quieto, não quer dizer nada. Você pensa, eu sou apenas uma pessoa. Não, é hora de se posicionar hoje. Mas se você quiser pedir a Jesus hoje por um novo toque, se você quiser falar, Senhor, me ajude a ser um evangelista, me ajude a cumprir o ide a todas as nações, como você disse, pregando o evangelho a toda nação, raça, língua e povos. Se você quiser isso hoje, eu queria pedir que você se levantasse comigo agora. Nós vamos fazer uma oração em breve. Tim, você poderia tocar um pouco do hino Tudo Entregarei? Eu não sei se dá para projetar ou não a letra na tela. Se vocês puderem, coloquem na tela a letra do Tudo Entregarei, senão a gente vai tentar cantar a primeira estrofe só aqui. Estão prontos? All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Se você que estiver assistindo aí de casa ou aqui na plateia, e você ainda não tomou a sua decisão, nós vamos te dar mais um momento. Eu acho que muitas vezes nós falamos demais, nós que pregamos ou os que vêm aqui na frente, nós deveríamos parar e deixar o Espírito Santo agir. Então agora é isso que eu vou tentar fazer, sair do caminho e deixar o Espírito Santo agir em cada um de vocês que estão aqui ou que estão nos assistindo.
Deus tem grandes planos para você. Antes que Ele te formasse no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia e já te santificou, para que você fosse um vaso de honra para Ele. Você pode imaginar que privilégio isso é? Deus abençoou e santificou cada um de vocês, todo mundo, para que as pessoas realizem algo especial por Ele no planeta Terra. Que privilégio incrível e responsabilidade! Nós vamos cantar mais uma vez o coro e depois eu vou pedir que a minha esposa Ivone venha aqui e faça uma oração conosco. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos pelas palavras que tu nos colocastes ao Dene para que ele compartilhasse conosco hoje. Muito obrigada. Muito obrigada por estar entre nós. Muito obrigada pelo Espírito Santo. Muito obrigada pela palavra que é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Muito obrigada. Nós sabemos que tu vês, Senhor, todas as pessoas aqui em casa que estão se rededicando ou dedicando as suas vidas a ti pela primeira vez. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor continue guiando todos nós em tua verdade. Ajuda-nos, Senhor, para que um dia possamos estar em pé naquele mar de vidro, dizendo: este é o nosso Deus a quem esperávamos, e ele já nos salvou. Porque nós estaremos naquele mar de vidro. Nós te agradecemos e te louvamos e te amamos, Senhor. Aleluia! Muito obrigada por tudo que tu fizestes e por quem tu és. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.